Tiroteio no Rio de Janeiro acaba com 15 presos e 6 feridos. E você vai ver também. Brasil registra recorde de feminicídios. Uma mulher morre a cada 6 horas no país. E agora é oficial. Suécia faz parte da OTAN. Guerra entre Israel e o Hamas completa 5 meses e sem perspectiva de paz. Venda de flores deve aumentar 10% no Dia da Mulher. Que mulher não gosta de ganhar flores, não é mesmo? E nós vamos mostrar quais são as mais procuradas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma triste estatística foi divulgada. Uma mulher brasileira foi assassinada a cada 6 horas em 2023. Acompanhe na reportagem. A ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública levantou dados de registros policiais que mostraram 1.463 feminicídios no país no ano passado, um aumento de 1,6% em relação a 2022. Os números são coletados desde 2015, quando foi aprovada no Brasil uma lei que classifica o feminicídio como homicídio causado por violência doméstica ou familiar em razão da condição do sexo feminino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou há um ano uma série de medidas para combater a intolerável violência física contra as mulheres. Entre elas estão o aumento nos fundos dedicados aos abrigos para mulheres e a reativação de um programa para prevenir a repetição de casos de violência doméstica. Olha, e é mesmo lamentável para nós, como jornalistas, ter que divulgar uma notícia como esta bem na véspera do Dia da Mulher. Mas, por outro lado, é preciso falar desse problema tão sério. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada é a doutora Regina De Luca. Olá, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. Como eu disse, é triste, mas também é muito importante a sua participação. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os ouvintes. Infelizmente, no Dia Internacional da Mulher, véspera do Dia Internacional da Mulher, onde a gente vê na chamada que amanhã nós teremos mais flores sendo vendidas para que essas mulheres possam ser presenteadas. O homem fazendo escolhas de pessoas que querem morar na Lua, em Marte, e nós ainda temos que discutir o feminicídio. Falta das pessoas terem consciência dos direitos de cada um. Nós temos como mulher direito a dizer não, nós temos como mulher direito a não querer ou querer algo. E isso não está sendo respeitado. E doutora Regina De Luca, esses números também mostram ou comprovam que as medidas protetivas não têm se mostrado eficientes? Olha, na verdade, nós tínhamos no Brasil até bem pouco tempo uma grande subnotificação deste tipo de crime. Hoje, com as redes sociais e com o aumento de pessoas engajadas em várias campanhas, pelo não no carnaval, os restaurantes hoje sendo obrigados a treinarem os seus atendentes para que a violência contra a mulher seja combatida, e o esclarecimento de mulheres de que muitas das coisas que elas sofriam antigamente, como violência psicológica ou até mesmo uma agressão dentro de casa, para elas era natural, hoje já não. Então, as medidas protetivas, elas vêm num bojo de uma lei que, infelizmente, ainda elas não surtem o efeito que nós esperaríamos. Né? Mas as pessoas têm também que ter consciência de que não há um policial para cada vítima. Mas nós, infelizmente, assistimos a passagem de pessoas pela delegacia. Não é a ficagem, é a passagem. Então, o agressor passa pela delegacia, né? O agressor passa pela justiça. Então,
nós deveríamos ter, sim, as medidas protetivas mais eficazes com relação à proteção dessa mulher e de sua família, porque muitas das vezes essa mulher economicamente se submete a esse homem porque tem filhos e não tem condições suficientes de criar essas crianças, né? Então ela se submete até à violência para a proteção dos seus filhos. É sim ainda ineficaz a medida protetiva. Olha, doutora Regina De Luca, são palavras fortes, mas muito necessárias nesse momento. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, doutora Regina De Luca, ex-secretária nacional, né? E também especialista no assunto. Muito obrigado, viu? Obrigado, Kleber, e um abraço a todas as mulheres pelo dia de amanhã. Né? Afinal de contas, se estamos no mundo, é porque teve uma mulher que nos trouxe até aqui. Com certeza, mais uma vez, muito obrigado. E olha só, um tiroteio entre policiais e milicianos na Avenida Brasil, aliás, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro, acabou com 16 criminosos presos. 6 deles ficaram feridos. Acompanhe na reportagem do Anderson Nascimento. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um grupo de milicianos na zona oeste do Rio. Houve troca de tiros, prisão de 9 criminosos e um dos integrantes conseguiu escapar. Outros 6 ficaram feridos e foram levados sob custódia para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Os milicianos, que pertencem ao bonde da milícia, estavam sendo monitorados pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas há vários meses. A intervenção da polícia ocorreu após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, que possibilitou a interceptação do grupo na Avenida Brasil, em Campo Grande, próximo ao viaduto Engenheiro Oscar Brito. Durante a abordagem, os criminosos estavam em 4 veículos e foram flagrados com armas e coletes da Polícia Militar. Olha, e em São Paulo, uma operação, a Polícia Civil prendeu 2 maiores exportadores de celulares roubados do Estado. A dupla, inclusive, teria movimentado 10 milhões de reais em 5 anos. Os 2 homens apontados pela Polícia Civil como maiores exportadores de aparelhos roubados e furtados em São Paulo foram presos durante uma operação na região central da capital. Na Rua Guaianazes, conhecida como Nicho dos Celulares Roubados, os policiais apreenderam centenas de aparelhos. De acordo com as investigações, a dupla teria movimentado mais de 10 milhões de reais em 5 anos. Eles fariam parte de uma organização criminosa de senegaleses e, apesar de serem brasileiros, nascidos em Foz do Iguaçu, os 2 são de origem árabe. Segundo a polícia, a dupla seria o topo da cadeia ilícita, com criminosos que compravam celulares roubados e exportavam para outros países. Desde maio do ano passado, a polícia realiza investigações para combater roubos e furtos de celulares e identificar os assaltantes que agem principalmente no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, foi possível constatar durante a operação a existência de um esquema criminoso articulado por estrangeiros que adquiriam aparelhos celulares ilícitos e vendiam para diversos estados. Vamos falar de saúde agora. 13 estados e o Distrito Federal já ampliaram o público-alvo da vacinação contra a dengue. A baixa procura foi um dos motivos da mudança. O Distrito Federal e os estados do Acre, Goiás e Mato Grosso do Sul ampliaram seu público-alvo de vacinação contra a dengue para os 14 anos. No início da campanha nesses estados, apenas crianças de 10 e 11 anos recebiam as doses, que são limitadas. Como a procura pela vacina tem sido baixa, apesar do aumento dos casos e mortes pela doença, o Ministério da Saúde deu uma nota técnica orientando a mudança por considerar que a maior proporção de hospitalização por dengue nos últimos anos foi na faixa etária dos 10 aos 14 anos. O governo do Distrito Federal, por exemplo, recebeu 71.702 doses no dia 8 de fevereiro. E até o último sábado, somente 25.310 haviam sido aplicadas. As doses têm data de validade prevista para o dia 30 de abril. Alguns municípios também estão adotando a nova orientação do governo. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou nesta quinta-feira mais 2 mortes provocadas pela dengue.
uma jovem de 24 anos, moradora de Campo Grande, e também uma idosa de 71 anos com desidratação grave, moradora de Santa Cruz. Diante do agravamento da situação da dengue e também por conta da baixa procura pela vacinação, foi ampliada a faixa etária para vacinação. E na capital fluminense está liberada a vacinação para todas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O governo do Acre considera sinalizar ao Ministério da Saúde a necessidade de ampliar a vacinação para idades acima dos 14 anos. O estado foi o primeiro do norte a começar a campanha contra a dengue. Com a ampliação anunciada, a expectativa do governo atual é de imunizar 17.810 jovens nos 11 municípios responsáveis pelo governo federal. Deixa eu posicionar Vamos aqui. com os destaques internacionais. A Suécia entrou oficialmente hoje na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A adesão foi anunciada uma semana depois do parlamento húngaro ter aprovado a adesão do país. Tá bom? A última etapa no processo de admissão na aliança militar foi concluído nesta quinta-feira, depois que o primeiro-ministro sueco entregou a documentação final ao governo dos Estados Unidos. Para ele, a entrada do país à OTAN representa um dia verdadeiramente histórico e de defesa à liberdade junto com os países mais próximos em termos geográficos, culturais e de valores. Uma cerimônia oficial foi realizada em Washington e contou com a presença do primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson e do secretário de Estado americano Antony Blinken. Blinken disse em seu discurso que tudo mudou após a invasão da Rússia à Ucrânia, citando pesquisas que mostram uma mudança expressiva na opinião pública sueca sobre o ingresso do país na OTAN. This is a historic moment for Sweden. It's historic for our alliance. It's historic for the transatlantic relationship. Para o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson, a adesão ao Grupo do Atlântico Norte representa ao mesmo tempo ganhar e oferecer segurança. The security situation in our region has not been this serious since the Second World War. A situação de segurança na nossa região não era tão grave desde a Segunda Guerra Mundial. Foi sob essa luz que a Suécia se candidatou para se juntar à Aliança de Defesa da OTAN para ganhar segurança, mas também para fornecer segurança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também se manifestou e disse que a aliança está mais forte do que nunca com a entrada da Suécia. A adesão da nação nórdica implica para Moscou que o Mar Báltico está agora cercado por países membros da aliança. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa hoje 5 meses. E o pior de tudo é que não há previsão para um cessar-fogo. Representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, reunidos no Cairo desde domingo, esperavam anunciar um acordo antes do início do Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos, que começa no domingo. Mas a delegação do Hamas, que participava das reuniões, deixou a capital egípcia após considerar que Israel não atendeu às exigências mínimas por um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva por terra contra Rafah, caso o Hamas não liberte os mais de 100 reféns que ainda estão em cativeiro até o início do Ramadã. Cerca de 1,5 milhão de pessoas se refugiam em condições precárias nesta cidade do sul da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito e que já foi bombardeada mais de 30 vezes pelo exército de Israel. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, a guerra já deixou mais de 30.800 mortos no enclave palestino, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. E veja a seguir, prazo para vereadores trocarem de partido começa hoje. E ainda, venda de flores deve aumentar 10% no Dia da Mulher. E você vai conferir quais são as mais procuradas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48, quase 49 minutos pelo horário de Brasília.
Vamos falar de política agora. Começa hoje o prazo para os vereadores que querem trocar de partido e concorrer nas eleições deste ano. A chamada janela partidária é o período em que vereadores podem trocar de partido e concorrer nas eleições sem perder o mandato. Essa regra vale apenas para os políticos que estão ocupando o cargo na Câmara e promete agitar os partidos. As legendas vão em busca de nomes com potencial para conseguir votos, pois quanto maior for a bancada na Câmara Municipal, mais poder de negociação e força política a sigla terá. O prazo para a troca é até o dia 5 de abril. Fora desse período, a mudança só pode ser realizada em 4 situações. Caso o partido do vereador tenha se juntado a outro, se a troca for para uma legenda recém-criada, se houver um caso comprovado de desvio de dinheiro ou, no último caso, se o político sofrer algum tipo de discriminação. Ao todo, 5.568 municípios realizarão eleições para vereadores e prefeito em todo o país. Olha, e por falar em eleições, a participação das mulheres na política vem crescendo a cada ano, mas poderia ser maior e melhor, né? E a participação da mulher na política nacional, aliás, é o tema da nossa entrevista especial de hoje, em comemoração à Semana da Mulher. E a nossa convidada é a vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami. Boa noite, Priscila. Primeiro eu quero dizer que é uma honra recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Jornal das 18h30. Obrigada, uma ótima noite. Também é uma honra para mim estar aqui na TV HIT, falando sobre esse tema que eu sou apaixonada. Pois é, historicamente a política é vista como um meio machista. Na sua avaliação, isso tem mudado nos últimos anos? E, aliás, você também é a favor da cota para mulheres nas eleições? Tem mudado, mas tem mudado de uma forma muito ainda. A gente tem de todo o quadro eleitoral, de todo o quadro político, né, de todas as esferas, a gente tem de 20% somente de mulheres envolvidas, né, na política. Então a gente precisa mais mulheres venham, criem coragem, se apropriem, se encorajam e que venham para esses ambientes, né? Eu mesmo, uma das minhas funções é encorajar essas mulheres. Realmente, as cotas ainda são importantes para que as mulheres venham falar de cota de gênero, uma chapa, independente se for homens ou mulheres, é que não de mulheres, a gente fala da cota, mas é uma cota de gênero, que é um terço de uma chapa para a candidatura. Mas a gente estimular, é importante esse olhar da mulher, complementa o olhar do... Eu, minha cidade, a gente faz marco histórico, são 460 anos. Uma mulher ter ocupado esse cargo que eu ocupo hoje no executivo. Eu sou a primeira mulher em 460 anos a ocupar um cargo no executivo. Então, olha como a gente precisa avançar. Eu falo que eu não sou a primeira, somente que não seja a última, que a gente traga mais e mais mulheres para a nossa política nacional. Aproveitando esse gancho, então, eu queria que você fizesse um convite. Eu tenho certeza que muitas mulheres, especialmente jovens, que estão nos assistindo, têm esse sonho de participar da política. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para elas. Bom, eu vou começar minha mensagem primeiro dando uma mensagem aos políticos, né? Que a gente torne a política mais acessível, a política mais acolhedora também para que as pessoas se interessem. Isso é fundamental no papel de um político. Eu falo muito da educação política. E sim, que venham, se aproximem, que se informem, que comecem ali entendendo sobre os seus candidatos, sobre as suas escolhas, acompanhem esses mandatos, procurem saber quem são essas pessoas, com a reputação de cada uma delas, que cobrem. Hoje a gente tem diversos canais para conversar com os políticos que a gente elege, então é importante que acompanhe, se aproxime e que venham sim, porque a gente precisa de mulheres competentes, mulheres capazes e de uma forma geral de boas pessoas dentro da política. Fica aqui o meu convite, meu gabinete está à disposição também. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a Priscila Yamagami, ela que é vice-prefeita de Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada a eu, um ótimo dia das mulheres todos os dias, aproveitando que amanhã é o Dia da Mulher. Tá certo, grande abraço. Olha só, como ela falou, o Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, é uma das datas mais importantes para o mercado de flores. No ano passado, a celebração aumentou as vendas em 10%. E neste ano, a expectativa do comércio é ainda maior. Que mulher não gosta de ganhar flores, não é mesmo? Ainda mais numa data tão especial como esta. Pelo reconhecimento das lutas e conquistas femininas, muitas são presenteadas com flores neste dia. E aí quem ganha também é o comércio, que só para de contabilizar as vendas nas últimas horas do dia 8 de março. Esta rede de floriculturas, por exemplo, que é pioneira no mercado online desse segmento, espera um aumento de 15% nas vendas neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O Juliano Souza, que é diretor de marketing aqui da rede, me disse que, inclusive, a empresa começa a se preparar muito antes para atender toda a demanda do período, né, Juliano? É isso mesmo. Aqui na Juliana Flores a gente começa a falar sobre o Dia da Mulher lá desde janeiro, né? A gente está esperando em torno de 20 mil entregas, né, até as últimas horas do dia 8, então a gente tem que se preparar bastante antes para dar tudo certo no dia. E aí as orquídeas e astromélias são as espécies mais procuradas no período. Por quê, Juliano? Porque as rosas, que são outros produtos que a gente vende bastante, elas têm uma característica muito romântica, né? E essas flores, elas são mais celebrativas, né, para essas datas. Inclusive, a gente tem aqui uma para você também. Olha que legal, obrigada. Já ganhei meu presente de Dia Internacional da Mulher, então. Obrigada, Juliano. Obrigada a você, parabéns pelo seu dia e não deixem de presentear as mulheres especiais da vida de vocês. É isso aí. E mais uma informação bacana é que o ticket médio esperado, pelo menos por essa rede aqui, é de R$200. Porque aí, além da flor, né, ou das flores, né, muita gente acaba incrementando o presente com um chocolate, um urso de pelúcia, e aí fica um presentão, né? Bem, eu já aproveito para deixar também um feliz dia para todas as mulheres. Tá certo, então, e você que está assistindo, siga esse exemplo. Não deixe a data passar em branco, dê pelo menos uma flor para a mulher ou para as mulheres que você ama. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.